Qual é o técnico que nunca se deparou com um aparelho cujo defeito é intermitente e por isso é de difícil análise, porque ele vai e não volta mais? Ou até volta, mas sempre quando você não estar por perto. Pensando em solucionar esse problema e ajudar não só a mim mesmo, mas aos alunos da CTA Eletrônica, foi que eu tive uma brilhante ideia. Brilhante é falsa modéstia mesmo, tá? Pois tenho muito orgulho do meu projeto. E se eu projetasse um circuito por onde pudesse monitorar o funcionamento do aparelho, me permitindo trabalhar em outros, e no momento que o defeito reaparecesse, o projeto iria me avisar, emitindo um sinal sonoro ou acendendo um LED. Pronto, eureka! Nasceu o detetor de defeitos intermitentes que estou apresentando neste segundo vídeo, totalmente desenvolvido por mim e baseado em minha metodologia revolucionária de análise de defeitos que ensino com a maior alegria na escola CTA Eletrônica. Mas espera aí só um pouco, você já assistiu ao primeiro vídeo dessa série de 3 sobre o detector de defeitos intermitentes? Não? Então clique agora mesmo aqui e assista o primeiro vídeo anterior. Mas se já o assistiu, continue comigo aqui. Saudações a todos, eu sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da CTA Eletrônica, a melhor escola do Brasil, onde o ensino da eletrônica é definitivo. Nossos cursos são 100% online e você pode estudar conosco de qualquer lugar do mundo. Basta ter acesso à internet e a um computador pessoal. Mais informações no primeiro link da descrição. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe para depois. Faça isso agora mesmo, marcando também o sininho para receber futuras notificações. E deixe o seu like, pois assim me encoraja a continuar a entregar as aulas gratuitas através destes vídeos, porque o que mais quero é ajudar o Brasil a formar melhores técnicos especialistas em análise de defeitos. O diagrama esquemático desse projeto estou compartilhando gratuitamente e com todos os interessados. Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo e solicitar o envio por e-mail. Como já disse no vídeo anterior, os componentes do meu projeto são de fácil aquisição no mercado e a placa do circuito impresso que mandei fazer na mais alta qualidade possível está disponível no kit do aluno da CTA que faz o módulo 4 do nosso curso 100% online. Se houver grande interesse dos telespectadores do meu canal, posso considerar disponibilizar a venda da placa a preço super acessível para que você monte seu próprio detector usando a minha PCB, mesmo que não seja aluno do módulo 4 da escola. Portanto, deixe aqui seus comentários que eu e minha equipe iremos analisar a viabilidade. Um aviso importante, pode ser que você esteja vendo esse vídeo muito tempo depois de tê-lo publicado em fevereiro de 2022 e a placa do meu detetor de defeitos intermitentes já esteja disponível para venda a não alunos da CTA. Então, dê uma checada no nosso site ou leia a descrição deste vídeo se tem novidades, ok? Por que estou fazendo isso? Porque o meu objetivo é deixar um legado e contribuir com a formação de melhores técnicos no Brasil. E eu sei que meu projeto do detector vai ajudar a muitos deles a produzir muito mais reparos em menos tempo, aumentando significativamente a produtividade e, claro, seus lucros. E por que digo que o meu detector de defeitos vai aumentar sua produtividade? É simplesmente porque não vai ficar mais desanimado ao receber um equipamento que só apresenta defeito na mão do cliente e só aparece quando você vira as costas
ou está analisando um outro aparelho. O meu detector de defeitos é capaz de detectar se a tensão ou sinal aumentou ou diminuiu de valor e também se o sinal diminuiu de amplitude. E pelo sinal sonoro emitido, você não precisará ficar em cima dele ou orando o tempo todo para que a Nossa Senhora do Perpétuo Pepino faça o defeito reaparecer. O detector vai te avisar e manter registrado o que aconteceu. Por isso digo que é um aparelho dos sonhos de todo técnico. Ou como você queira interpretar, o aparelho que tira pesadelos do técnico, pois poderá voltar a dormir tranquilo. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma apresentação específica do circuito de detecção da tensão positiva e também da negativa, além do detector de menor nível de sinal, o que cobrirá praticamente tudo o que precisamos para detectar as variações, seja de tensão, seja de sinal. Bora começar logo a explicação da segunda parte deste meu projeto. Aqui estamos vendo o circuito geral do detector, que eu já fiz uma pincelada na primeira aula, no primeiro vídeo. E agora vamos ver a detecção do sinal que é feita a partir de nível positivo. Nessa entrada do amplificador operacional, nós temos pino 5 e pino 6. E eu tenho um ajuste de P2 baseado aqui na tensão de mais 9 e menos 9 volts. Quando eu tenho a tensão mais 9, entra no potenciômetro, e aqui embaixo eu tenho menos 9 volts, sendo que o potenciômetro está no meio, eu terei aqui 0 volts. 0 volts colocado no potenciômetro e na entrada pino 6, entrada inversora do amplificador operacional. Isso significa que o meu circuito, quando essa tensão, nesse meu circuito, quando essa tensão ultrapassa os 0 volts, que é fácil, né? 0 volts, uma variação aqui qualquer positiva iria ultrapassar os 0 volts. Mas vamos lá. Quando a tensão ultrapassar por 0,01, o pino 7 desse circuito integrado irá para nível alto. E esse LED acenderá. Por quê? Porque sempre quando a entrada inversora, a entrada não inversora for maior do que o 0 que está aqui, ela irá para nível alto. Então, o que vai acontecer? Indo para nível alto, acende esse LED. Esse LED sendo aceso, esse diodo vai mandar aqui carregar esse capacitor com nível positivo, carregar esse capacitor. Quando o capacitor está sendo carregado, a tensão aqui de saída, por exemplo, a entrada subiu, aqui na entrada subiu a tensão. E aqui na saída aparecerá uma variação positiva diferenciada, porque isso aqui, esse processo de carregar o capacitor se chama diferenciação, sobe a tensão. Essa subida da tensão chegará a partir desse resistor de 10K e 100K. Muita atenção também nisso. Então aqui ó, eu subi para 9 volts aproximadamente, bem perto disso. Subiu porque essa tensão aqui é maior do que 0, subiu a 9. Houve uma variação aqui nesse capacitor e depois eu encontro um resistor de 10K e 100K. Como eu tenho 10K e 100K ligado no menos 9, aqui a tensão subiu a quanto? Bom, vamos ver a quanto esse subiu. Como aqui eu tenho a tensão ligada menos 9, é a tensão que eu tenho aqui no capacitor desse lado, menos 9 volts. E do outro lado? Do outro lado eu não tenho nada, então ele está apenas descarregado, porque aqui estava também em menos 9 antes da tensão subir. Aqui estava em menos 9. Quando ela sobe para mais 9, o capacitor vai se carregar. Aí aparece 18 volts. Não, ele na verdade quando sobe nesse ponto aqui também sobe.
acompanhando a variação. E desse lado também sobe, sobe, sobe e sobe. Enquanto ele estiver se carregando, ele é um curto, se comporta como um curto. E vai colocar de mais 9 volts. Esse pico de mais 9 volts, temos 10K e 100K, mais 9 volts, vai aparecer aqui uma tensão 100K, 10K, então bem próxima a 9. Por quê? Temos 18 volts dividido por 10 por 1, por 11. 18 volts vai dar 1,8, 1,7 volts. Só que é 9 volts menos 1,7, aqui vai dar uma tensão de 7,3 volts. Essa tensão de 7,3 iria aparecer, mas vejam só, eu tenho aqui uma base emissor de um transistor T5. Essa base emissor que está ligado ao emissor em menos 9 só vai permitir que a tensão aqui suba a menos 8,4 volts, que é uma diferença de 0,6 mais positiva do que essa. Cuidado, eu falei aqui que a tensão ficaria positiva, mas vai haver uma corrente circulante por esse transistor. Essa corrente circulante, por essa tensão aqui menos negativa do que essa, vai polarizar o transistor e, sendo polarizado, ele irá polarizar esse aqui também. Quando esse é polarizado pelo potencial positivo que vem daqui, polarizado, ele vai fazer circular uma corrente que vai, olha só, polarizar novamente o transistor T5. Então aqui vai a menos 9, porque ele satura, polariza esse transistor aqui, fica em menos 8,4 volts. E aqui vai manter, esse aqui vai ficar saturado, vai ficar em menos 8,4 volts. Agora, olha que interessante, mesmo que o pulso, ó, houve a variação, e vamos dizer que a variação foi bem rápida. Não importa, porque o capacitor acopla esse nível, houve a polarização do transistor T5, que polarizou o transistor Q2, que repolarizou o T5. Então, mesmo que a tensão aqui volte a zero, ou seja, mesmo que eu perca, volte aqui tenta voltar a ficar negativo, esse transistor manterá o menos 8,4 volts aqui, polarizando o transistor T5. E claro, esses dois polarizados que permanecerão, porque eles estão numa configuração tiristor. Tiristor chegou um pulso, mesmo que seja somente um pulso bem rápido, ele vai ser polarizado, vai polarizar esse e vai se manter polarizado, mesmo que a variação que originou o disparo ela desapareça. Essa é a grande vantagem desse detector, né? Acontece uma variação aqui, aconteceu aqui, esse LED deu uma piscada, só que imediatamente para, a variação volta ao normal. Mas esse circuito detecta, polariza esse transistor, esse segundo aqui, a tensão de coletor cai e esse LED manter-se-á aceso o tempo todo. Então esse LED se manterá aceso o tempo todo. E essa tensão aqui, menos 9 volts. Menos 9 volts. Portanto, é um circuito muito interessante, porque pequena variação positiva vai fazer com que essa tensão suba. Esse capacitor acopla somente um pulso, porque ele está como um circuito diferenciador. E esse circuito diferenciador faz acionar o primeiro transistor, que aciona o T5, que aciona o Q2, e que, por sua vez, vai manter esse mesmo polarizado, tiristor. Isso aqui funciona como um SCR. Olha lá, comando de entrada no gate e a polarização entre anodo e catodo. E manter-se assim até que eu faça o corte desse transistor. O corte desse transistor é feito por esse transistor que está aqui. O que ele faz? Ele está ligado ao circuito de reset.
circuito de reset. Quando eu dou um toque nessa chave, eu ligo no mais 9. Esse mais 9 vai polarizar esse transistor, que por sua vez vai levar esse ponto à massa. E esse ponto sendo levado, uma massa não, perdão, ao menos 9. E esse ponto sendo levado ao mesmo 9, que é a mesma tensão de emissor do transistor T5, ele vai cortar. Não tendo mais o pulso positivo nem a aplicação dessa variação aqui, corta, o LED apaga. Então existe um circuito de reset geral. Esse capacitor que está em paralelo com a chave é para evitar que ocorra várias variações ao mesmo tempo. Eu aperto, o capacitor descarrega pela chave e evita, ou seja, eu aperto, o capacitor descarrega e evita que maus contatos possam gerar variações aqui e que ocorram acionamentos aleatórios ou indevidos. Aqui, simplesmente, nós temos um resistor de 10K e um resistor de 100K. Esse resistor de 10K é apenas para gerar na polarização do Q2 a corrente que irá manter o T5 polarizado. E esse aqui de 100K está aqui apenas para evitar ruídos quando esse transistor Q2 está cortado. Gostou dessa visão geral de como o nível positivo da tensão de entrada ou até da variação do sinal é detectado? Demais, não? Repararam que ele utiliza amplificadores operacionais, que é um dos circuitos mais usados dentro de circuitos integrados complexos ou até em circuitos integrados específicos, como o antigo e conhecidíssimo LM741. E para aqueles que estão considerando estudar no nosso curso online da CTA Eletrônica, é no módulo 4 que você vai dominar tudo sobre amplificadores operacionais, desde a classe mais simples, comparadores de tensão, até sofisticados circuitos de compressão. Mas para obter esse domínio, é necessário que você comece a fazer o nosso treinamento desde o módulo 1, para que tenha a base necessária para dominar tudo. Mas, Mário, eu já entendo bastante da parte teórica. Já tenho anos de experiência na bancada. Não posso fazer uma prova de nivelamento e pular o módulo 1? Claro que pode, se você passar na prova com no mínimo 70% de aproveitamento. Mas por que eu recomendo que, mesmo já sendo engenheiro, comece pelo módulo 1? Era para eu ganhar mais dinheiro? Claro que não. É porque você precisa ter a base teórica da minha metodologia de ensino e toda essa base está inserida no módulo 1. Se você não entender a minha metodologia fazendo principalmente o módulo 1, você terá dificuldades nos módulos seguintes. Mas, Mário, eu já posso fazer o módulo 1, que são ao todo 16 aulas em apenas um mês? Claro que pode! Se você dedicar mais tempo por semana para assistir às videoaulas e fazer os exercícios dessas mesmas aulas. O nosso curso é por assinatura. Você paga o valor da mensalidade. Veja no site qual é o valor atual. E você pode concluir todo o módulo 1 em apenas um mês, caso tenha tempo para isso. Você quem faz o seu ritmo de estudo conosco e vai passando para a próxima aula, à medida que faz os exercícios de cada aula. É assim que funciona, mas aviso aos apressadinhos, não é fácil, porque exige tempo e capricho. Até já tive vários alunos que fizeram o módulo 1 em apenas um mês e até mesmo o módulo 2, mas o módulo 3 em diante vai requerer mais tempo de estudos e dedicação aos exercícios. Como as pessoas têm outros afazeres, trabalham, estudam, têm família, cada módulo do curso foi desenvolvido para ser feito em até 4 meses, num ritmo de uma aula por semana.
Mas se você for muito aplicado e capaz de estudar as 16 aulas e fazer todos os exercícios em menos tempo, em 2 meses ou 1 mês, ou até em menos tempo, você pode fazer. É só se aplicar. Portanto, eu não quero manter você preso nos módulos por tempo desnecessário, como aquele tipo de profissional que você paga por consulta. E mesmo que ele já tenha a solução para o seu problema, ele te segura, porque quanto mais consultas você tiver com ele, mais dinheiro ele ganhará. Infelizmente, esse tipo de profissional existe, embora não possa generalizar. Deu para entender agora como funciona o nosso curso online? Espero ter esclarecido a muitos que nos perguntam. Mas voltando ao circuito detector, deixe-me explicar como o nível negativo do sinal será detectado. Já deixou seu like? Quero ver um recorde de likes neste vídeo, hein? Aqui já é a detecção do nível negativo de sinal. E como no anterior, na explicação anterior, temos esse resistor levando ao pino 9 do integrado na entrada inversora, e aqui nós temos a alimentação em cima do potenciômetro de 9 volts. Então aqui 9 volts, o potenciômetro, e menos 9 volts. Um potenciômetro de 47K, estando no meio, como nós já havíamos dito, eu terei 0 volts. Se eu colocar para cima, ficará uma tensão positiva, e se eu colocar para baixo, ficará uma tensão mais negativa. Então vamos dizer que eu tenha 0 volts entrando no operacional, que está entrando na entrada não inversora. E aqui eu tenho uma tensão entrando na entrada inversora, que pode ser, vamos colocar aqui, uma tensão de mais 1 volt, que é o normal, ou mais 0,5 volts. Tá, legal. Aqui é 0. E aqui é mais 0,5 volts. Quando essa tensão aqui da entrada inversora está maior do que da entrada não inversora, na saída teremos um nível baixo, menos 9 volts. Teremos aqui na saída a tensão de menos 9 volts. Bom, menos 9 volts não acende esse LED e não dispara o meu circuito. Mas vamos dizer que por algum motivo, essa tensão que está sendo monitorada caia, vai a 0 e cai abaixo de 0, que fique menor do que 0 volts. Quando essa tensão aqui ficar menor que 0 volts, ou seja, negativa, vai fazer com que a tensão de saída suba. Porque é a mesma coisa, essa aqui mais negativa é a mesma coisa do que dizer que essa se tornou mais positiva. E a tensão de saída sobe. Quando a tensão de saída subir, vai acionar esse LED, momentaneamente ou não, e aqui aplicar o nível alto nesse capacitor, que irá se carregar, gerando um pulso positivo para o lado de cá, e esse pulso positivo, a partir desse divisor de tensão, vai conseguir polarizar o transistor T8. Polarizando o transistor T8, vai haver aqui uma circulação de corrente por ele, e ele vai polarizar o transistor Q3, que polarizará o próprio transistor T8. Ou seja, mesmo que esse pulso aqui, a variação ocorra e suma muito rapidamente, que vai gerar de qualquer forma um pulso rápido através do capacitor para o lado de cá, esse pulso rápido será suficiente para polarizar o transistor T8, polarizar o transistor Q3, que ao mesmo tempo polariza o próprio transistor T8, mantendo a malha totalmente polarizada. Então aqui nós ficamos com menos 8,4, 0,6 mais positivo. Aqui nós teremos a saturação desse transistor, colocando no coletor menos 9 volts, e aqui, mais positivo, eu terei menos 8,4 volts.
Esses menos 8,4 volts dá o 0,6 entre base e emissor do transistor Q3, que por sua vez polarizará o transistor T8. E isso se mantém assim constantemente. E lógico, se aqui foi para menos 9, eu vou acionar esse diodo LED que está na parte de cima do meu circuito. Eu vou acioná-lo, indicando que memorizou uma queda de tensão aqui na entrada, uma queda da tensão aqui na entrada. É claro que nós falamos se a tensão cair abaixo de 0, mas isso depende. Ah, eu quero monitorar uma tensão maior. Eu vou monitorar uma tensão de 3 volts. Então aqui, sempre que a tensão cair abaixo, se for menor do que 3 volts, vai acionar o circuito. Também poderei monitorar uma tensão aqui a partir do menos 3 volts. Mas sempre que essa tensão cair abaixo de menos 3 volts, também irá para nível positivo. É claro que aqui eu tenho também meu circuito de reset. Quando eu aperto essa chave S2, esse ponto vai para o mais 9. Esse nível alto subindo vai polarizar o transistor, no caso aqui o T9. Polarizando o transistor, ele satura, levando o seu coletor a menos 9 volts, que é o mesmo potencial que está no emissor. Opa! E o transistor T8 corta. Cortando o T8, corta Q3. Cortando o Q3, já não há mais polarização constante para o T8. Esse LED apaga, eles param de ser polarizados e esse LED apaga. Por quê? Para resetar, eu faço o meu circuito voltar ao normal, porque durante, que eu vou explicar no vídeo 3, durante a calibragem do detetor para poder fazer a análise das tensões, eu vou explicar em mais detalhes como é feita essa calibragem, os ajustes corretos que vão ser feitos nos potenciômetros, ok? Por enquanto eu só estou explicando o funcionamento do circuito e nesse caso aqui para a detecção do nível negativo. A única diferença em relação ao anterior é que aqui houve uma inversão das entradas. Na entrada de sinal era na positiva, agora ficou na negativa. E o potenciômetro vai na entrada não inversora. Demais essa explicação da detecção da tensão negativa do detetor de defeitos intermitentes. Veja que o detector é formado essencialmente por amplificadores operacionais comparadores de tensão, configuração mais simples desse circuito. Os operacionais são considerados verdadeiras caixas pretas para a maioria dos técnicos e de muito difícil análise. Mas será que é isso mesmo? Isso me fez lembrar do Marquinhos, garoto nota 10 que estudou comigo alguns anos atrás, quando ele já havia terminado o módulo 4, onde viu a fundo o ensino sobre amplificadores operacionais. E ele, com apenas 15 anos, estava muito entretido e empolgado por já estar fazendo projetos em conversores DC-DC. E mesmo depois de formado, ele continuava indo à CTA, que ficava no Tatuapé, pois eu o estava acompanhando. Em um dos dias em que ele estava lá, eu estava zapeando no YouTube e acabei encontrando uma série de aulas do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Uma delas me chamou a atenção, pois o auditório estava lotado e o professor, aparentemente um indiano, estava ministrando exatamente uma aula sobre os amplificadores operacionais. E não era muito complexa, mas apenas abordava como o operacional se comportava com uma determinada taxa de amplificação de X vezes. Daí, após ter explicado a aula, ele fez uma pergunta aos alunos e pediu que não dessem a resposta, mas somente levantassem a mão quando tivessem calculado o circuito.
O vídeo transcorreu em tempo real, sem cortes de edição. Feita a pergunta, os alunos começaram a fazer os cálculos e o primeiro a levantar a mão com a resposta levou mais de 1 minuto. O segundo aluno a achar a solução do problema levou cerca de 2 minutos e à medida que os demais achavam a resposta, iam levantando a mão e o tempo foi passando. Como eu achei que a resposta seria muito simples de ser obtida, usando a metodologia que desenvolvi e de forma mental, sem a necessidade daquelas fórmulas e mais fórmulas matemáticas ensinadas pelo professor indiano, eu pensei em fazer um teste com o Marquinhos. Então eu o chamei: Marquinhos, pode vir até a minha sala? E quando ele chegou eu perguntei: você já assistiu a esse vídeo do MIT antes? E ele me respondeu: eu nem sabia que o MIT disponibilizava vídeos na internet. Daí parei o vídeo da internet e voltei ao início e disse a ele: preste muita atenção na explicação do professor e aproveita que a legenda aí está em português. E quando ele fizer a pergunta, eu vou marcar o tempo que você vai levar para dar a resposta, combinado? Ele começou a ver o vídeo, prestando bastante atenção, e ao contrário dos alunos do auditório, que estavam todos sentados, ele permaneceu de pé, em frente ao monitor. Quando o professor pediu a resposta aos alunos do auditório, mal deu tempo de eu cronometrar. O Marquinhos, em apenas 3 segundos, já colocava o que daria na saída do operacional. Daí eu disse: mas tão rápido assim? Não quer pensar mais um pouquinho? Será que ele acertou a resposta? Talvez pela rapidez de seus cálculos mentais, ele poderia ter errado em alguma coisa. Mas te conto depois. E antes, vamos ver a continuação da análise do detector de defeitos intermitentes. Só que agora eu vou tratar da detecção de quando a amplitude do sinal diminui em volts pico a pico. Deixe o seu like para não se esquecer, hein? Então vamos à detecção da amplitude mais baixa. Aqui nós temos o circuito de entrada, assim como os outros dois que nós já vimos, só que agora eu tenho acoplamento a um capacitor. E esse capacitor, claro, vai receber a variação aqui na entrada. Essa variação, normalmente, ela pode vir com nível DC ou ser acima ou abaixo de 0 volts. Vamos considerar que ela vem acima e abaixo da tensão de referência de 0 volts. Então aqui eu tenho uma média de 0 volts. O que esse capacitor vai fazer? Ele vai colocar para o lado de cá essa mesma variação. E agora nós temos aqui uma ligação no GND. Então vamos ver o que vai acontecer. Se eu tenho aqui um sinal que sobe e cai, aqui também ele vai tentar passar para cá, por acoplamento desse capacitor. Aqui também eu vou ter um sobe e um cai. Em relação ao quê? Aqui nós temos 0 também de média. Mas quando esse capacitor, atenção, de saída, sobe, ele vai fazer aqui também subir. Então do lado de cá nós teremos uma tensão positiva. Essa tensão positiva ou variação positiva vai carregar esse capacitor. Ok? Então essa variação positiva vai carregar esse capacitor com praticamente a tensão de pico que está vindo do sinal. Mas quando a tensão aqui ficar negativa ou abaixo do zero, vamos dizer aí uns 3 volts, então eu tenho mais 3, que é o que carregou esse capacitor aqui, ó, mais 3. Só que agora a variação foi para menos 3. E indo para menos 3, aqui também vai, vamos dizer, para menos 3 volts. Esses menos 3 volts virá? Não, porque esse diodo aqui irá grampear essa variação, mantendo-a com 0,6 volts. E aí nós teremos uma tensão negativa do lado de cá e positiva do lado de cá.
porque esse diodo não deixa a tensão cair. Praticamente eu tenho uma descarga do capacitor ou uma polarização invertida. Vamos ver aqui que ele ficou menos 3 e menos 0,6, ele ficou sobre ele com 2,4 volts. Quando a variação, ficou com 2,4 volts, sendo que esse lado aqui mais positivo que o lado de entrada. Aí o sinal de entrada volta a mais 3 volts. Olha que coisa interessante. Como o capacitor já se carregou, já tinha sobre ele uma tensão de 2,4, sendo esse lado mais positivo, então aqui eu terei 3 mais 2,4, chegarei a uma tensão de 5,4 volts sobre esse capacitor. E aí eu vou ter essa tensão contínua. Olha só, aqui eu tenho variações, mas aqui eu passo a ter uma tensão contínua. Então esse diodo ajuda a descarregar o capacitor e carregá-lo inversamente, sendo que esse lado é mais positivo. E depois, quando volta a subir a tensão, eu tenho uma tensão um pouco maior na saída filtrada nesse capacitor. Agora, se eu considerar que eu tenho 5,4 aqui, eu vou ajustar esse potenciômetro aqui para 5,3 volts. Por que eu ajustei para 5,3? Porque se aqui tiver 5,3 e essa tensão da entrada inversora for maior que a tensão da entrada inversora, a tensão ficará, da saída do operacional ficará com menos 9. Menos 9 volts. E daí não acende nem esse LED e nem existirá a excitação do circuito posterior. Agora, vamos dizer que o nível do sinal de entrada caiu um pouco. Caiu aqui em volts pico a pico, caiu só um pouquinho, mais 2,8 e menos 2,8 volts, que dá 5,6 volts pico a pico. O que vai acontecer agora? Vamos dizer que a tensão aqui subiu para 2,8. Vai haver a carga desse capacitor e também a polarização aqui para a saída com 2,8. Estou falando inicialmente, tá, pessoal? Mas vamos lá, vamos ver todo o ciclo. Logo em seguida, eu caio aqui para menos 2,8 volts. Menos 2,8 aqui fica sempre, por causa desse diodo, menos 0,6. E agora esse capacitor aqui se carregou com esse lado mais positivo, se carregou 2,8 menos 0,6, vai dar 2,2 volts. Então o capacitor se carregou com 2,2 volts. E agora volta novamente a uma tensão positiva de 2,8 volts. Quando ele chegar novamente em 2,8 volts, eu terei 2,8 mais 2,2, que vai dar 5 volts. Deu 5 volts aqui. Agora dá uma olhada. 5 volts, que é a tensão média armazenada nesse capacitor, caiu. Caiu, agora essa tensão aqui se torna mais positiva do que essa. Mas o sinal perdeu amplitude? Isso mesmo, nós estamos detectando um nível menor de amplitude do sinal. Só deu 5. Esses 5 volts entrando aqui e esse aqui sendo de 5,3, a tensão sobe na saída. Subiu na saída, foi para mais 9. Mais 9 volts, acendeu o LED. Mas vamos dizer que essa variação foi muito rápida. Foi um instante muito rápido, não importa. Aqui acendeu e apagou. Mas essa variação positiva vai conseguir excitar o transistor T1, que vai excitar o transistor Q4, que por sua vez manterá o T1 polarizado, nós já falamos anteriormente, vai acender esse LED que ficará constantemente aceso, indicando que houve uma alteração, houve uma queda de amplitude do sinal que está sendo
monitorado aqui. E o que vai acontecer? Ou vai acionar o alarme, no caso esse LED e o do alarme visual, ou o alarme sonoro, avisando o técnico que houve uma queda na variação do sinal, e isso fica registrado. Claro que a calibragem precisa ser muito bem feita, e no vídeo 3 eu vou explicar sobre isso, hein? Então não se esqueçam de acompanhar o 3 para poder saber todas as nuances do terminal circuito e aí como se faz a calibragem, como se utiliza detalhadamente os sinais de entrada nesse detector. E pronto! Esse circuito de detecção de amplitude de sinal é muito interessante, não? Continuando a história do Marquinhos, será que ele acertou a resposta? Talvez pela rapidez de seus cálculos mentais, ele poderia ter errado em alguma coisa. Eu ainda insisti, não quer pensar melhor? Você foi tão rápido na resposta e pode ter errado. E ele me disse, não, é muito simples. Se tem um resistor de realimentação de X valor e outro recebendo a variação de X volts, terei na saída a tensão de X volts pico a pico. E é só isso. Daí disse a ele, parabéns, você acertou na mosca em tempo recorde. Agora, continue assistindo ao vídeo e veja em quanto tempo o primeiro aluno do auditório vai dar a resposta. Daí ele ficou observando e ficou impressionado como eles demoraram para responder algo que, para ele, parecia tão simples. Ah, mas será que foi chute? Uma percepção extrasensorial? Não, já sei qual seria a explicação. O Marquinhos foi adotado, sendo seus pais verdadeiros, Jor-El e Lara Lorvain, e ele veio do planeta Krypton. Ah, talvez por isso ele aparece e desaparece tão rápido. Mas eu nunca percebi se ele tinha superpoderes, a não ser esse de calcular tão rápido os circuitos. Mas não, e conversando com seu pai, fiquei sabendo que o Marquinhos é um garoto normal, com notas medianas na escola, e nada que chamasse a atenção. Daí pude notar que o treinar o cérebro de uma pessoa para raciocinar, qualquer pessoa, mesmo a mais simples e pacata, pode se tornar um super-homem na rapidez de cálculos mentais. E foi esse treinamento que ele obteve na CTA, e isso levou a atingir muito cedo um patamar de especialista em análise de defeitos e projetos na área de eletroeletrônica. Marquinhos, se você vier assistir esse vídeo, dá um abraço aí no teu pai, eu tenho muito orgulho de você, meu filho da eletrônica. Mas Mário, essa história é verdadeira? Sim, por que eu iria inventá-la? Eu mesmo muitas vezes me peguei surpreendido com o que a metodologia exclusiva da CTA Eletrônica é capaz de fazer. Isso é incrível, não? Mas saindo do planeta Krypton e voltando à Terra, note que esse é o segundo vídeo de uma série de 3 sobre o detector de defeitos intermitentes. No próximo vídeo, parte 3, veremos como é o circuito de alarme visual e também mais alguns detalhes do esquema por completo e, claro, as calibrações que são as mais importantes. E não se esqueça de ver o vídeo 1 e 2 com as outras informações. Por hoje é só, pessoal. Te espero no próximo episódio da saga do detector de defeitos intermitentes. Quer receber notificações dos próximos vídeos automaticamente? Se inscreva no canal, marque o sininho clicando em todas, porque fazendo isso você não está só se ajudando, mas ajudando a outros colegas técnicos a melhorarem muito e fortalecer nossa profissão. E, claro, ajudar a formar melhores técnicos. Quanto mais pessoas alcançarmos, mais vídeos como esse serão produzidos e, claro, beneficiarão a todos da área. Um beijo no coração de vocês.